Novamente, boa noite a todos. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias para a Epístola de 1 João, no capítulo 1. Epístola de 1 João, capítulo 1. Iremos ler os versículos do 1 ao 4. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho. E vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Cristo Jesus. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Vamos orar. Deus querido, Deus amado, obrigado, querido Deus, por esta noite. Queremos, Senhor Deus, chegar diante de Ti, reconhecendo, Senhor, nossas limitações. Sabemos, Pai querido, que para compreender, para estudar, para nos edificarmos, precisamos, Senhor Deus, do auxílio do Teu Espírito. E é por isso que neste momento pedimos que o Senhor nos ajude, Pai. Para que, Senhor Deus, os ensinos da Escritura, aqui de 1 João, que iremos estudar, possa, Senhor Deus, encontrar um lugar no nosso coração. Ajuda-nos sempre, esteja com a igreja também, com cada irmão que aqui chegou, cada pessoa que assiste, também pelas redes sociais, que o Senhor direcione esta palavra de acordo, Senhor Deus, com a Tua vontade. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus amados irmãos, domingo passado nós iniciamos os estudos da Epístola de 1 João, começando com um panorama, né? Nós fizemos um panorama de toda a Epístola de 1 João. Hoje nós começaremos de fato os estudos da Epístola, né? E para tal, vamos fazer uma breve conexão com aquilo que nós já estudamos. Lembra que nós vimos que a Epístola de 1 João, ela é dividida em dois blocos, dois grandes blocos. O primeiro bloco, que começa aí no capítulo 1, no verso 5, quando João começa com essa frase: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, dois pontos. Então nós temos esse primeiro bloco. E o segundo bloco começa a partir do verso 11 do capítulo 3, onde João diz: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, dois pontos, né? Então, dentro dessa conexão aqui, tem dois grandes assuntos que são tratados nessa epístola, que nós já vimos. O primeiro grande assunto é a comunhão com a luz e as suas implicações, né? O primeiro assunto que nós trataremos, então, é a comunhão com a luz. E lembra que um dos assuntos que João trata bastante é essa relação da luz com as trevas. E a partir do capítulo 3, versículo 11 em diante, o enfoque do apóstolo será na prática do amor, como uma ênfase da comunhão com a luz. Porém, hoje, nós ainda não começaremos a analisar esses dois blocos. Hoje nós começaremos a analisar o prólogo do livro, né? O que é um prólogo, e é importante que a gente sempre refresque a memória do que é um prólogo, e o quão importante é nós entendermos bem um prólogo de um livro. O prólogo é uma palavra grega que significa antes da palavra.
né? É isso que significa prólogo. Normalmente, um prólogo de um livro bíblico, ele resume todo o conteúdo do livro, né? Não é diferente aqui na epístola de 1 João. João, do versículo 1 até o versículo 4, João vai falar exatamente desses dois grandes blocos que nós falamos aqui. Sendo do verso 1, no verso 2 e no início do verso 3, a ideia dessa revelação da luz e as suas implicações, e do verso 3 e do verso 4, nada mais do que a comunhão prática, tá certo, diante da revelação da luz. Então, o prólogo nada mais é do que um resumo, uma síntese do livro como um todo. Porém, hoje, nós iremos tratar de um dos assuntos do prólogo. E esse assunto está no verso 1. Então, hoje, toda a mensagem de hoje será a análise do verso 1, né, certo? Do versículo 1. Bem, o objetivo da mensagem de hoje é apresentar a natureza real da comunhão com Jesus e as suas consequências para a vida prática. Então, hoje nós iremos tentar ver um enfoque da ideia dessa comunhão com Jesus apresentada no livro e como isso impacta na vida prática daqueles que se dizem cristãos. Bem, diante disso, qual seria a importância de uma mensagem com esse objetivo? Essa mensagem, ela traz uma perspectiva dos resultados da comunhão com Deus, através do conhecimento revelado na pessoa de Cristo, nos ajudando a fazer críticas reais sobre a vida do cristão em relação à prática do pecado e à pureza apresentadas diante de uma realidade de alguém que está em comunhão com a luz. Então, meus amados, qual é a importância dessa mensagem? Ora, se o objetivo dela é fazer nós pensarmos as implicações do que nós temos comunhão com Jesus, qual é as críticas que nós devemos ter diante da implicação que nós temos comunhão com a luz? E o que é que isso deve impactar a nossa vida prática, a nossa vida real, a título de pureza, luta contra o pecado e santificação. Então, João, ele vai introduzir essa epístola demonstrando as perspectivas da compreensão da comunhão com Jesus. E é isso que hoje nós vamos tratar. Então, verso 1, vá todo mundo aí para a epístola de João. E o verso 1 diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. João, aqui nesse versículo, ele tratará sobre a natureza ontológica da comunhão com Jesus. Vou explicar ainda o que é isso. Não fica com medo desse nome tão estranho, né? Mas também a natureza real da comunhão com Jesus, na perspectiva da sua humanidade. Então vamos lá. Veja que o texto começa dizendo o seguinte: o que era desde o princípio. João tece uma defesa aqui da preexistência de Jesus, fundamentando assim a sua existência pré o seu nascimento. Meus amados, talvez para nós que já conhecemos essa teologia, talvez é muito fácil de a gente dizer assim, e responder quem é Jesus. Mas faça um teste com seus amigos de trabalho, com seus vizinhos. Faça um teste e pergunte para eles quem é Jesus. Talvez eles vão responder, a grande maioria deles vão responder que sabe quem é Jesus.
Mas muito provavelmente essas pessoas conhecem o que nós chamamos de Jesus histórico, que é aquela ideia do filho de Maria. Na compreensão que Jesus ele veio à existência quando ele nasceu de Maria. Talvez esse seja o conhecimento mais comum quando nós falamos da pessoa de Jesus. Porém, como nós estamos falando do Evangelho de João e nós temos um plano de fundo muito importante, que é o plano de fundo da problemática gnóstica, e aí os irmãos devem estar lembrados que nós introduzimos isso. A problemática gnóstica, ela tinha dificuldade de compreender a relação da divindade com a humanidade do Senhor Jesus. E gravem isso, meus amados, porque é importantíssimo para compreender a sequência doutrinária do livro. Nós vamos entender que para chegarmos no objetivo dessa epístola, que é as implicações práticas da comunhão com a luz na sua vida, você precisa entender que Jesus é Deus. Mas você também vai precisar entender que Jesus é homem. Essas duas coisas elas vão ser fundamentais para entender a sua salvação, mas também para entender o seu processo de santificação. E isso é tão importante que João começa explicando exatamente isso nessa epístola. Ora, se a epístola quer tratar de um problema, e aí os irmãos devem estar lembrados, de um problema moral que a filosofia gnóstica estava trazendo para os irmãos ali da igreja primitiva, como é que João trataria um problema moral? João poderia ter tratado de várias formas. João podia ter dado exortações específicas em relação aos problemas morais. Porém, João inicia a sua teologia explicando que para que nós possamos entender as consequências e as implicações de uma vida santa, precisamos entender primeiro que Jesus é Deus. Porque sem isso, é impossível ter uma vida santa. E vamos compreender um pouco mais adiante. Assim sendo, João começa com a ideia de que a justificativa para que esses argumentos gnósticos sobre que Jesus não era divino ou que Jesus não era humano, existe essa linha para os dois lados, e ele começa a enfatizar o desde o princípio. E o que seria esse princípio aqui? O que seria esse princípio? Será que esse princípio está se referindo ao princípio da vida de Cristo? Será que esse princípio está falando sobre o princípio do ministério de Cristo? Vocês sabiam, meus amados, que alguns gnósticos, inclusive, acreditavam que Jesus se tornou Deus quando foi batizado? Não sabiam disso? A gente sabe do relato do batismo de Cristo, que naquele momento o Espírito Santo desce sobre Jesus. Alguns gnósticos acreditavam nisso. Porém, João já tinha deixado claro, inclusive no Evangelho, e aí você pode abrir para João 1, e a maioria de nós já sabemos decorado. João 1 deixa muito claro que esse princípio aqui não é o princípio de Jesus como carne, mas sim o princípio com Deus no início da criação. Então, veja, João 1 diz, o princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo, ele era Deus. Então, o princípio aqui não se refere ao nascimento de Cristo, o princípio aqui não se refere ao início do ministério de Cristo, o princípio aqui não se refere ao batismo de Cristo, o princípio aqui se refere a antes de todas as coisas. Trazendo de cara a teologia da pré-existência de Cristo. Interessante que João Batista testemunha isso. Vocês lembram quando João Batista, abra aí sua Bíblia para o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 15. João 1,15 diz assim: João testemunha a respeito dele e exclama:
Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim, contudo tem a primazia porquanto já existia antes de mim. Ora, espera aí, calma. Tem alguma coisa aqui que João está dizendo que, se nós entendermos corretamente, nos dá clareza. Quem era mais velho? João Batista ou Jesus? João Batista era mais velho. João Batista nasceu primeiro, não é? Mas João Batista dá um testemunho de Jesus dizendo o quê? Que, porquanto já existia antes de mim. Então, João Batista está deixando muito claro aqui da pré-existência deste homem chamado Jesus. Em João 8,58, e veja como a teologia de João está intimamente preocupada com a doutrina da pré-existência de Cristo. Em João 8,58, o próprio Jesus dá um testemunho sobre si, para fundamentar a ideia de que ele era pré-existente. Respondeu-lhe Jesus, João 8,58. Em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Aqui, os irmãos devem estar lembrados dos nossos estudos do Evangelho de João. Neste momento, os judeus pegaram pedras para atirar em Jesus. Porque aqui, nesse momento, Jesus, além de estar trazendo para si uma existência pré o seu nascimento, também estava se igualando a Deus. Bem, além da preexistência de Cristo, demonstrada nessa primeira frase, o que era desde o princípio, João também vai falar sobre a natureza sustentadora de Cristo. Veja que ele diz aí no final do verso, com respeito ao verbo da vida. Eu estou fazendo um parêntese aí, eu estou pegando a primeira frase, estou pegando a última frase, tá certo? Primeira frase, o que era desde o princípio, é João atestando a pré-existência de Cristo. E a última frase, com respeito ao verbo da vida. E aí aqui, João atesta a natureza sustentadora de Cristo. A palavra verbo da vida, se fosse ser traduzida literalmente, do jeito que está lá no original, seria a palavra da vida. Talvez nos traga um pouco mais de realidade do que significa Jesus e sua natureza sustentadora. A Bíblia diz lá em Colossenses capítulo 1, versículo 17, 19, diz que ele é antes de todas as coisas e que nele tudo subsiste. Ou seja, através da palavra de Jesus, tudo subsiste. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz algo muito semelhante. Hebreus 1,3 diz, ele é o esplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, com grifo aí para a frase, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, outro lado da natureza ontológica e ontológico. O que significa ontológico? Significa completo, significa que vai além do físico, que abrange todos os aspectos, né? Ou seja, outro lado da natureza ontológica é o poder sustentador. João, na sua teologia, tem grande apreço por esse tema. O poder criador e sustentador de Jesus, que está ancorado na sua pré-existência, monta um quadro perfeito da divindade do Senhor. Ou seja, ele é pré-existente e, ao mesmo tempo, ele é sustentador de todas as coisas. Então, João aqui tece um quadro perfeito da divindade de Cristo. E, meus amados,
Vocês vão guardar essas informações para a gente fazer algumas reflexões hoje. A natureza divina de Cristo, ela é fundamental para a nossa santificação. E nós vamos entender isso um pouco mais. Tá certo? Fundamental. Agora, o versículo também tem um miolo, digamos assim, que vai falar sobre a natureza real da comunhão com Cristo. No único versículo, João vai falar que Jesus é homem e que Jesus é Deus. Nesse mesmo versículo. Veja que no miolo, no meio desse versículo, ele diz o seguinte: o que temos ouvido, o que temos visto, com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Aí termina com respeito ao verbo da vida. Então esse núcleo aqui, se nós pudéssemos separar esse versículo, nós temos a introdução e o fim do versículo falando sobre a divindade de Cristo. E nós temos o miolo, o meio do versículo, João atestando a humanidade de Cristo. Uma identificação real com uma pessoa real. Em paralelo aqui, João nos irá mostrar a natureza real e física dessa revelação preexistente e sustentadora. João, como uma das principais testemunhas oculares do ministério de Jesus, começa a narrar uma defesa pessoal da humanidade de Cristo. Não é qualquer pessoa que estava dizendo que os seus olhos viram e que os seus ouvidos ouviram e que suas mãos apalparam. Não era qualquer pessoa que estava dizendo. Era um dos discípulos mais chegados de Jesus. Era um daqueles, inclusive, que testemunhou muitas coisas que fazia ele compreender perfeitamente a pré-existência e a natureza sustentadora de Cristo. Porém, este paralelo aqui é um testemunho sensorial que relata a evidência de uma relação íntima com uma pessoa real. A gente sabe que os nossos filhos estão dentro de casa, quando tem barulho, quando a gente está sempre procurando eles, não é? Ou seja, como é que a gente sabe que a gente está lidando com pessoas reais? É porque existem aspectos sensoriais que nos dá testemunho que existem elas. Quando nossos filhos não estão em casa, né, é um silêncio, né? É uma calmaria, né? Quando está uma calmaria, um silêncio dentro de casa, a gente sabe que não tem ninguém em casa. Mas, quando está aquele maravilhoso barulho, né? Aquela animação dentro de casa, nós já sabemos que os nossos filhos estão lá. Então Deus deu funções sensoriais para que nós possamos atestar a realidade das coisas. João aqui demonstra de 3 formas específicas, 3 sentidos, que Jesus era um homem físico e real. Temos ouvido. E aí agora eu imagino, quando João falou isso, né? Talvez João tenha trazido à mente tantos ensinamentos que ele ouviu de Cristo. Né? Quando eu estava estudando para essa mensagem, eu peguei vendo alguns versículos, tá certo? De Jesus ensinando, né? E eu percebi uma coisa: Jesus gostava muito de ensinar em cima de um barco. Tem vários versículos que Jesus está em cima de um barco ensinando e todas as pessoas estão ali, né, escutando Jesus, né? Marcos 1,10, né, fala que Jesus costumava fazer isso. Marcos 1,10 diz assim: levantando Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniam junto a ele, e de novo eles os ensinavam, como costumava a fazer. Então,
Não foi uma voz do céu que aquelas pessoas estavam ouvindo. Não foi uma revelação transcendente que aquelas pessoas estavam ouvindo. Aquelas pessoas estavam ouvindo a voz, as cordas vocais do Senhor Jesus, testemunhando as grandezas do reino de Deus. Porém, João diz que além de ouvir, João diz que também ver. João diz que os olhos dele contemplaram. Lá em João 1,14, João, lá no seu prólogo, resume a ideia de tudo que ele viu. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos, nós testemunhamos com os nossos olhos reais a sua glória. Glória como unigênito do Pai. E talvez aqui nós possamos colocar nesse grupo de revelações visuais, os milagres que Jesus fez, o que João no Evangelho atesta de sinais, mas também o principal e o maior de todos os grandes sinais, que é a ressurreição de Cristo. Que é o testemunho da glória da cruz, a ressurreição de Cristo. Porém, João termina com uma frase muito significativa. Ele diz assim: veja, o que temos ouvido, os ensinamentos de Cristo, o que temos visto, ou seja, aquilo que nós vimos, e o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam. Eu quero trazer duas análises sobre essa frase de João, as mãos apalparam. Primeiro, um confronto direto à ideia de que Jesus era uma espécie de holograma, certo? Essa era a ideia gnóstica, né? Que Jesus era uma espécie de ainda uma teofania, né? Uma revelação espiritual. Era assim que alguns gnósticos acreditavam. Porém, João diz, não, nossas mãos o quê? Apalparam ele. Ele era carne e osso, de verdade. Mas, talvez nós pudéssemos dizer assim, sim, João pôde apalpar, João pôde inclusive se reclinar sobre o peito de Jesus ali na última ceia, mas quando Jesus ressuscitou, né? Talvez Jesus não era mais um homem. Aí me lembra, meus irmãos, aquele relato lá de João capítulo 20, versículo 26 a 29. Aquele relato é perfeito e eu acredito que quando João estava escrevendo aqui, as nossas mãos apalparam, João estava visualizando o nosso Senhor Jesus ressurreto dentre os mortos. Quando ele olha lá para Tomé e diz, venha aqui, venha, pegue aqui em mim, para você entender que eu sou real. Põe aqui as mãos do meu lado, põe a sua mão aqui nos cravos e ateste agora que eu sou de carne e osso. Amados, João, nesse simples versículo, João aprofunda o conhecimento da divindade do Senhor Jesus. Mas ao mesmo tempo, João dá um testemunho vivo sobre a humanidade de Cristo. A humanidade perfeita de Cristo. Agora, lembra que quando eu iniciei a mensagem, eu falei que um dos objetivos nós entendemos o que esse conhecimento, o que essa comunhão agora do Verbo entre nós nos traria de benefícios para a nossa vida prática. Pois bem, primeira aplicação que nós iremos fazer hoje é a aplicação sobre a humanidade, sobre a divindade de Cristo. Crer na divindade de Cristo é fundamental e é um fundamento central para a compreensão do plano redentivo. Abra sua Bíblia aí para
Romanos capítulo 3, versículo 24 a 26. Romanos capítulo 3, versículo 24 a versículo 26. Diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Algo interessante, meus amados, quando eu vim perceber isso depois de alguns anos estudando a Bíblia, e no livro de Hebreus a gente percebe isso claramente. Normalmente, quando um autor bíblico ele quer enfatizar a humanidade de Cristo, ele se refere ao nosso Senhor como Jesus. Mas quando o autor bíblico quer enfatizar a divindade do nosso Senhor, ele se refere como Cristo. E quando ele quer enfatizar duas coisas, ele usa Cristo e Jesus. Tá certo? Isso é interessante. Eu percebi depois de muitos anos lendo e vi essa tendência. Não significa dizer que não tem outras aplicações, mas normalmente é assim. Então veja, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E aí lembre-se, aí nós estamos falando de Cristo Jesus, né? A perspectiva de homem e a perspectiva de Deus. A quem Deus, e aí Deus Pai, propôs no seu sangue. Percebem aqui? Quem aqui tem sangue? Quem aqui tem sangue? Uma pessoa. Real. Né? Como propiciação mediante a fé. Para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Olha só essa frase. Para Ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Meus amados, compreender a divindade de Cristo é fundamental para compreender o plano da redenção. Veja, para que você entenda quem você é como filho de Deus, você precisa entender sobre o plano da redenção. O plano da redenção tem a ver com resgatar você de um senhor que estava lhe escravizando. A Bíblia diz que esse senhor que estava escravizando era o pecado. O pecado era o senhor que escravizava. Porém, para pagar a alforria desses escravos, era necessário um preço. Um alto preço para pagar a alforria desses escravos. Qual foi esse alto preço dado para pagar a alforria desses escravos? O sangue de Cristo. Só que, se nós pararmos bem para analisar, a ideia de oferecer sangue como pagamento já era algo que existia naquela época. Não era? Não era algo que já existia? Não foi ensinado para os israelitas a sacrificarem os cordeiros para propiciar, para apaziguar a ira de Deus? E para que aquelas pessoas pudessem receber os favores divinos? Mas aí isso não resolvia o problema? O autor de Hebreus deixa claro. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes purifique pecado. Sabe por quê, meus amados irmãos? A única coisa capaz de conceder vida é Deus. Não existe outra coisa que possa conceder a vida. João diz isso lá no prólogo de João. E a luz se manifestou, e a luz era o quê? A luz, a vida era a luz dos homens. Então, o Deus se faz carne, para que o seu sangue eterno, o seu sangue com poderes eternos, pudesse oferecer um sacrifício com validade suficiente para libertar todos os escravos.
Os sangues humanos não eram suficientes para pagar. Somente um sangue divino era suficiente para pagar. Somente o sangue de Cristo, somente o sangue do próprio Deus era suficiente para pagar e libertar os escravos do pecado. E, meus amados, é por isso que, se nós não entendermos a divindade de Cristo, se você não acredita que Jesus é Deus, está em xeque a sua salvação. Porque somente um sangue divino tem poder de perdoar pecados. E é por isso que Jesus veio ao mundo e tornou-se um homem para que pudesse oferecer o seu sangue em favor dos outros homens. Crer na divindade de Cristo também nos ajuda a compreender a amplitude do amor de Deus em favor dos homens, assim como compreender o caráter do nosso Senhor Jesus. Amados, quando nós entendemos que Jesus é Deus, a primeira coisa que vem à nossa mente é o que a gente acabou de ver. Que maravilha é podermos ter segurança de que o próprio Deus pagou minha dívida. Essa é a primeira certeza, que nos enche de júbilo e segurança. Mas a outra é o que quão grande é esse amor de Deus. Quão grande, quão fora da nossa compreensão é este amor, capaz de abnegar-se de tudo em favor de nós, miseráveis pecadores. Lá em Filipenses 2, o apóstolo Paulo deixa isso muito claro, quando ele está se referindo à pessoa de Cristo. Diz que Jesus não julgou por usurpação ser Deus. Lembram? Ele não tirou vantagem de ser Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, crer que Jesus é Deus também nos faz criar profundas reflexões sobre quem nós devemos ser à luz dos atos de Deus. Pense, meu amado irmão, se Deus, sendo o Criador de todas as coisas, demonstrou seu amor numa vida humilde através da pessoa de Cristo, deixando toda a glória, deixando os céus, deixando toda a proeminência de ser Deus e assumindo a forma de um escravo. Então, o fato de Jesus ser Deus deveria trazer em nós uma profunda reflexão, nos tendendo a ter uma vida completamente humilde e submissa à vontade de Deus, Pai. Não é justo diante de Deus, Pai, nós sermos pessoas altivas. Não é justo diante de Deus, Pai, nós sermos pessoas que não se compadecem dos outros. Não é justo diante de Deus, Pai, corações arrogantes. Porque o Filho de Deus demonstrou a sua divindade aqui, não sendo maior do que os outros, mas sendo o menor de todos. Então a divindade de Cristo também nos ajuda a compreender isso. Agora, a humanidade de Cristo também nos ajuda a compreender algumas coisas importantes. Crer na humanidade perfeita de Jesus cria uma identidade moral alvo, que é um dos propósitos de Deus para os seus filhos. Repetindo, preste atenção. Crer na humanidade perfeita de Jesus cria uma identidade moral alvo, ou seja, cria um alvo moral, e que esse alvo, ele é o propósito de Deus para os outros filhos. Tem um versículo que fala sobre isso. Abre aí sua Bíblia para Romanos 8, 29.
Romanos 8, 29 diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Para que é que Deus nos predestinou, meus amados irmãos? Porque existe um alvo moral, existe um alvo. Deus nos escolheu e nos predestinou e nos tirou do lamaçal do pecado para nós alcançarmos o alvo. E crer na humanidade de Cristo é importante, porque Jesus viveu aqui e alcançou essa moralidade perfeita como? Num corpo divino? Não. Jesus alcançou a moralidade perfeita num corpo de carne e osso, assim como o meu e como o seu. Compreender que Jesus é Deus e que Ele venceu aqui em todas as circunstâncias nos faz refletir sobre a missão dos filhos de Deus. Nos faz olhar para Jesus como homem e entender que foi para aquele perfil moral que Deus também nos resgatou, para que nós possamos ser conforme a imagem do seu Filho. Mas crer na humanidade perfeita de Jesus nos ajuda também a compreender que a batalha contra o pecado é uma batalha a ser combatida no corpo, entendendo que assim como Cristo venceu o pecado no corpo, nossa identificação com Ele também nos habilita para essa vitória. Quando eu estou falando, e é um parêntese, Cristo venceu o pecado no corpo, nós não estamos entrando nos pormenores da possibilidade de Jesus pecar ou não, mas nós estamos falando que Jesus foi sim tentado em todas as coisas. Abra aí sua Bíblia para Hebreus, capítulo 2, versículo 13 e versículo 18. Hebreus, capítulo 2, versículo 13 a 18. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou, e os filhos que Deus me deu. E aqui é uma expectativa messiânica, uma citação do Velho Testamento. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem poder da morte, o diabo, e livrasse todos que por pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Presta atenção agora. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que estão sendo tentados. Que versículos maravilhosos esse aqui, né? Esses versículos falam exatamente da importância da humanidade de Cristo para a nossa santificação. Jesus, meus irmãos, ele não conhece de maneira distante a realidade humana, mas Jesus conhece de uma maneira íntima a realidade humana. Jesus conhece as fraquezas humanas, assim como nós conhecemos a fraqueza humana. Mas não no sentido de conhecer como Deus, mas também no sentido de conhecer como aquele que viveu também. Meus amados irmãos, por essa razão, Jesus se compadece de nós. Por essa
razão Jesus está lá como fiel sumo sacerdote, como aquele que está dia a dia intercedendo por nós, porque Ele compreende perfeitamente quais as lutas de viver aqui. Mas compreender a humanidade de Cristo, além de nos trazer essa identificação fraternal de que você sabe que o Senhor Jesus compreende você nas mais profundas dificuldades, Ele compreende você nas mais profundas dificuldades, mas também Ele nos habilita substancialmente na luta contra o pecado. Romanos capítulo 6, versículo 6 a 14, o apóstolo Paulo ensina isso lá. Romanos 6 diz assim, 6 a 14, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado o pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, e a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Grave essa frase, em Cristo Jesus. Não reine, porquanto o pecado é em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os seus membros do corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Amados, quando nós compreendemos a obra de Cristo e a perfeita humanidade ressurreta de Cristo, e aí esse ponto, o texto deixa muito claro que agora nós estamos em Cristo, que nós fomos, assim como Cristo foi ressuscitado e está numa carne perfeita, nós fomos identificados com Ele, para que nós possamos também gozar dessa mesma liberdade que Cristo tem. Meus amados, hoje, se nós pecarmos, é porque nós queremos. Nós não somos escravos do pecado. Jesus, a divindade de Cristo, nos libertou desse Senhor. E a humanidade de Cristo nos habilita, e a humanidade do Cristo ressurreto, nos habilita a vencer o pecado todos os dias. E se nós pecarmos hoje, de fato, é porque nós queremos. E é por essa razão que João introduz a sua epístola com esses dois assuntos. Porque o resto da epístola tratará sobre, se nós temos comunhão com este Deus, nós não deveremos viver no pecado. É esse contexto que João estava criando aqui, para que os irmãos pudessem compreender o porquê não podiam mais viver uma vida de pecado. Nós não podemos viver uma vida de pecado, porque primeiramente Jesus é Deus. O processo redentivo depende disso. Mas também, a humanidade do Cristo ressurreto nos habilita a termos vitórias contra o pecado. Conclusão. Diante dessa análise e a ênfase na humanidade e da divindade de Jesus, João estabelece aqui um ponto de partida para todos os outros assuntos da epístola. Segundo, crer que Jesus é Deus tem implicações profundas
tanto no que se refere à salvação, como também no caráter do Pai e do Filho, no plano redentivo. E terceiro, a humanidade de Jesus é um grande bálsamo para a nossa vida prática. O nosso fiel sacerdote tanto nos habilita para a vitória contra o pecado, como também se compadece de nós, porque viveu tudo o que nós vivemos. Meus amados, que Deus aplique essa palavra em nossas vidas e nos ajude a viver uma vida vitoriosa contra o pecado. Amém? Querido Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por esse tempo aqui. Agradeço, Senhor Deus, pela direção do Espírito. Obrigado, Senhor Deus, pois sabemos que tudo provém do Senhor. Ajuda a cada um de nós, Senhor Deus, a ter vitórias sobre o pecado, pois sabemos que Jesus é Deus e estamos livres deste pecado, porque não devemos mais nada a Ele, fomos libertos. Mas também, Senhor Deus, que através da vitória de Cristo, através da vitória do Cristo ressurreto, nós possamos, Senhor Deus, ter uma vida vitoriosa contra o pecado. Muito obrigado, Senhor Deus. Nos leva para a nossa casa em paz. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.